devem ter percebido que tanto o ouro quanto o Bitcoin subiram muito nos últimos meses. Mas afinal, qual que a gente prefere para reserva de valor? O ouro ou o Bitcoin? E nesse vídeo eu vou falar também sobre qual a maneira mais fácil de comprar os dois, tá certo? Roda a vinheta então. Se você tinha nos seus investimentos ouro ou criptomoedas, você deve estar felizão uma hora dessas. Nos últimos meses, a gente viu, por exemplo, o Bitcoin ir de 20 mil dólares para mais de 70 mil dólares. E agora está numa realização. Por outro lado, o ouro também aumentou muito de valor nesses últimos meses. Nesse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ver como ambos subiram bastante nos últimos meses e, inclusive, você percebe até uma correlação entre eles. Então, enquanto o Bitcoin ficou um pouquinho de lado, lá para 2020, 2021 e 2022, o ouro também ficou um pouquinho de lado. E como vocês podem ver, eu coloquei em roxo aí a taxa do Fed Funds. Os juros mundiais, eles influenciam muito o nível do ouro e das criptomoedas. Por quê, Marília? Porque tanto o ouro quanto as criptomoedas não pagam juros. Então, quando o juro está muito alto, é um incentivo para que você saia de uma reserva de valor e entre, por exemplo, numa dívida que paga juros. Quando as taxas de juros estão muito baixas, é um incentivo contrário, né? Ou quando a inflação está muito alta, é um incentivo contrário. É um incentivo para que você compre ativos reais ou ativos escassos. E por isso eles são chamados de reserva de valor. Então, é natural que esses ativos performem muito bem em épocas de taxa de juro baixa e muito mal em épocas de taxa de juro muito alta, que é o que a gente vê, a correlação que a gente vê nas criptomoedas e na cotação do ouro. Recentemente, apesar do Fed Funds, da taxa básica de juros dos Estados Unidos, não terem caído, as taxas de mercado já caíram, com uma expectativa de mercado de que, algum momento desse ano, teremos um início de um ciclo de queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, essa expectativa já fez com que vários ativos, né, performassem bem, incluindo o ouro e o Bitcoin. Então, o mercado já está antecipando aí um ciclo de queda que deve acontecer ao longo desse ano e sempre beneficia esse tipo de ativo. Como esse ciclo ainda vai acontecer e pode ser bem maior do que o mercado espera, é esperado também que os dois ativos ainda possam se valorizar a mais do que já se valorizaram até agora, né? Então ainda pode ter mais uma pernada enquanto as taxas de juros terminam aí o seu ciclo de queda. Isso é super razoável de se pensar. Mas qual seria melhor? Qual que eu usaria para surfar essa queda de taxa de juros e, inclusive, a questão geopolítica, né? Quando você tem um risco geopolítico, um risco de guerra, tradicionalmente o ouro performa muito bem. E agora o Bitcoin entrando também como uma possibilidade de reserva de valor, também seria uma forma dos governos e das pessoas físicas mesmo reservarem riqueza, terem a sua reserva de riqueza, para, né, poder garantir que mesmo durante a guerra eles estão muito bem de acordo com o patrimônio deles. Uma coisa recente importante que aconteceu e que inclusive dá suporte para essa alta recente do ouro e do Bitcoin é que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as reservas de dinheiro russas que estavam na Europa foram congeladas e a Rússia não podia acessar esse dinheiro, gerando uma instabilidade de divisas, né? Então os países perceberam que você ter reserva de valor em outras moedas era um risco geopolítico. Desde então, a China, por exemplo, e o Japão também, vem reduzindo as suas reservas em dólar. Nesse caminho, né, de diminuir a dependência financeira dessas instituições que estão em outras jurisdições. Então, isso também foi um fator bem importante que pode ter contribuído para a valorização recente
dessas moedas. Antes de eu falar da diferença entre elas, eu quero falar um pouco da similaridade entre elas. Então, ambas são reserva de valor, né? Tanto o Bitcoin quanto o ouro, e ambas são escassas. Então, o ouro é muito difícil, né, de você achar ouro, de você minerar o ouro, e, portanto, ele é um item escasso, o que dá a ele uma reserva de valor, é a escassez. O Bitcoin é a mesma coisa, por conta do halving, né, que a cada 4 anos cai pela metade o número de Bitcoins que você ganha para mineração. Por conta desse halving, o Bitcoin também é uma moeda escassa e, portanto, tá aí o seu valor. Agora, falando um pouco sobre as diferenças. O ouro é menos volátil do que o Bitcoin. O Bitcoin é muito mais volátil. Então, quando você pensa em governos colocando reservas naquele ativo, o governo não pode colocar reservas num ativo muito volátil, né? Então, de um ponto de vista institucional, seria muito melhor você colocar em ouro do que colocar em Bitcoin. Além disso, o ouro tem uma utilidade final, então você pode usar joias, né? Pode ser utilizado na fabricação de joias, pode ser utilizado também em condutores, enfim, apesar de ser muito caro para isso hoje, mas pelo menos tem um piso de valor que é o custo de oportunidade que ele poderia ser empregado em várias coisas que a gente faz atualmente. Enquanto o Bitcoin não, é só o valor da troca mesmo, de você facilitar e digitalizar a troca da moeda internacionalmente. Então ele não tem um piso de valor que ele poderia valer, enquanto o ouro tem por conta da própria utilidade dele nas coisas que você pode empregá-lo. Agora, um ponto positivo pro Bitcoin é que ele é muito mais fácil de ser armazenado, porque ele é digital. Então, em um pendrive, você pode carregar bilhões de Bitcoins. Imagino que tem pessoas que façam isso, né? Então, você tem um pendrivezinho e nele você tem aí seus bilhões de reais, ou de dólares, provavelmente, em Bitcoin, sendo muito mais fácil de armazenar e muito mais instantâneo também de trocar. É muito mais fácil de trocar. Você entra numa exchange de cripto e imediatamente você troca aí volumes relevantes. Então, ele é mais fácil de trocar do que o ouro. O ouro você usaria para grandes movimentos, né? Você demora para investir, demora para trocar também, e a armazenagem é muito mais difícil. Uma outra coisa importante também é que eu sinto um hypezinho, né, no Bitcoin que eu não sinto no ouro. Então tem muita gente entrando no Bitcoin muito mais porque está subindo e porque quer ganhar dinheiro fácil do que no ouro, que já é um ativo super bem estabelecido. Então isso é um risco e isso inclusive que gera a alta volatilidade do Bitcoin, é esse fluxo muito grande de pessoas querendo ganhar dinheiro de curto prazo, né? Então isso também é uma coisa que a gente tem que considerar. E outra notícia importante do mundo do Bitcoin, que acabou de sair essa semana, é que o governo americano transferiu 2,1 bilhões de dólares em Bitcoin que ele tinha na sua carteira, ele transferiu para Coinbase. Então fica todo mundo aí se perguntando por que ele fez isso. Será que ele transferiu para poder vender essa carteira de Bitcoin que ele tem? Seria um fluxo muito alto e certamente influenciaria no preço do ativo. Mas Marília, se eu quero investir em ouro e em Bitcoin, qual é a forma mais fácil de eu fazer isso? A forma mais simples e mais rápida de se fazer isso é através dos ETFs. Então você pode investir em ouro pelo ETF Gold 11 ou em Bitcoin, em Ethereum e uma carteira de criptomoedas, mas com alta concentração em Bitcoin e Ethereum através do Hash 11. Eu, por exemplo, investi na ETF do Hash 11, comprei no final de 2022 e vendi no ano passado com 150% de lucro. Então, as altas do Bitcoin e do Ethereum, e geralmente são bem correlacionados, elas acontecem também no ETF e você pode ganhar com toda a valorização. E claro, essas duas opções de ETFs podem ser investidas através de uma corretora brasileira mesmo. Então você entra na sua corretora e ou compra Gold 11 ou compra Hash 11 e tá tudo certo. Mas e aí, Marília, qual o seu veredito final? Ouro ou Bitcoin?
Gente, tá muito difícil de escolher um só. Tem pontos positivos e negativos nos dois lados. E para vocês verem como é difícil escolher um só, eu perguntei para o Luiz Pedro, nosso analista de criptomoedas, e ele mesmo me disse, se fosse montar uma carteira com reserva de valor, faria os dois, faria o ouro e o Bitcoin. E quando ele fala de Bitcoin, na verdade, ele não gosta só do Bitcoin, ele gosta de uma carteira de criptomoedas que ele acha, inclusive, que pode performar até bem melhor do que o Bitcoin. E para falar sobre isso, ele vai fazer uma live na semana que vem, dia 11/4, às 19 horas, imperdível. Ele e o Renato Breio, nosso sócio, vai explicar tudo sobre criptomoedas, falar como fazer uma carteira de criptomoedas com diversificação, né, com ativos que podem de fato valorizar mais do que o Bitcoin, e isso de uma forma transparente, sem querer te vender de uma forma oportunista a criptomoeda que vai subir 1.000.000% e te deixar bilionário. Ele vai falar tudo do nosso jeitinho, que é sempre com muita transparência, seriedade e, claro, com uma parte técnica, né, que embasa todas as decisões dele. Então, eu convido vocês para assistir a live dele na próxima semana, dia 11/4. E é isso, pessoal. No final das contas, olhando para os dois ativos, a gente teria sim 50% em cada um deles, por todas essas características, riscos e oportunidades que eu falei para vocês nesse vídeo. Mas e você? Aonde você investiria a sua reserva de valor? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.